Olá, eu sou o Reine. Seja bem-vindo ao Céu e Sentimentos. Olá, mais uma vez aqui para nossa leitura de tarô e oráculos. E hoje já tô aqui com os tarôs prontos. Por mais que tenha esses dois aqui na mesa, eu pretendo pegar mais depois, principalmente os oráculos que estão ali no cantinho. Mas hoje eu queria começar com esses dois aqui, sendo os nossos tarôs principais. E vamos ver quais são os caminhos que estão abertos para você nesse período, o que pode vir a acontecer na sua vida, nos seus caminhos, e principalmente se os seus guias, as suas crenças, seu eu superior tem algo a dizer para você hoje. Pode ser que você esteja num momento de receber sinais de pássaros, tá bom? Isso porque bem na hora que eu comecei a gravar aqui, começou um pássaro a cantar bem alto aqui. E pode ser que isso comece a acontecer com frequência ou já esteja acontecendo. E receber sinais de pássaro não necessariamente significa ouvir o pássaro cantando, né, piando. Muitas vezes você vê uma foto, você vê um texto com a imagem de um pássaro, você tá andando na rua e achar uma pena, certo? Ou, sei lá, naquele momento muito específico que você precisava de uma resposta, você viu um pássaro em algum contexto. Aí então pode ter para você como uma confirmação também. Mas claro, é sempre importante dizer que essa é uma leitura geral, então você vai de acordo com o que você sentir da sua intuição. Se você sentir que é uma confirmação, então é uma confirmação, tá? Quando a gente tem a intuição, a gente não deve pensar muito sobre isso, a gente não. Se você tá pensando muito, se você tem inseguranças, incertezas, pode acabar não sendo uma intuição, tá? Porque geralmente a intuição ela é bem tranquila, ela é bem natural, e é isso que ajuda a gente a fazer a diferença entre o que é intuição e o que é não intuição, né? E vamos lá. Qual que é a primeira carta que cai pra você hoje? A carta do namorado. Escolhas, decisões. Tem uma energia que certamente de alguém que tá se esforçando para resolver coisas. Ah, mas todos nós estamos nos esforçando para resolver alguma coisa? Realmente, todos nós estamos nos esforçando para resolver nossos próprios problemas, mas aqui eu sinto que é maior do que os seus próprios problemas, aqui eu sinto que é uma coisa, de certa forma, coletiva. É como se, tá vendo essas pessoas aqui? É como se elas estivessem se ajudando, assim como o anjo está ajudando elas, assim como o sol atrás também está ajudando todo mundo, e existe um compartilhamento de energias aqui. Eu sinto que você está doando da sua energia, do seu tempo, do seu esforço para pessoas que podem ou não estar doando tempo e esforço para você, mas que também podem estar doando tempo e esforço para uma causa. E também, para algumas pessoas, pode ser uma preparação para esse momento, caso você esteja se preparando para um trabalho. Eu sinto alguma coisa relacionada à faculdade, pode ser uma finalização de curso, né? Um TCC, pode ser qualquer coisa. Aqui aí você adapta para sua realidade. Carta da Estrela. A carta da estrela, ela traz uma sorte, mas é muito legal quando a carta da estrela cai com outras cartas que tem um sol, né? Porque o sol, ele é uma estrela. E a carta do sol, ela fala sobre felicidade, sobre coisas positivas, sucesso. E por mais que nenhuma dessas cartas seja a carta do sol em si, essas cartas contêm o sol. O sol, uma figura aqui mais presente, porém ainda numa figura metafórica, mas pelo menos a gente vê a imagem do sol aqui atrás. Na parte da estrela, por mais que de fato a estrela é um sol,
uma figura mais metafórica desse sentimento de felicidade. Aqui a gente tem uma pessoa que pode estar relacionada com o signo de Leão, ou você trabalhando ou lidando com alguém que tenha esse signo também. E tem muito também signos aqui, né? Leão, Gêmeos, Peixes e Aquário. Esses signos sinto aqui no momento. Muito também relacionado a uma certa... É como se fosse uma empatia, mas tipo uma pressãozinha no peito, sabe? Pode ser você deixando de fazer algo que você gosta, que você acha importante, para fazer algo que outra pessoa acha importante. Pode estar muito relacionado com o trabalho de equipe aqui, como aquele momento em que talvez você não concorda 100% com uma ideia ou com um jeito de alguém fazer alguma coisa, mas você cede para que as coisas deem certo. Para algumas pessoas, esse momento específico da leitura fala sobre o relacionamento. Para algumas pessoas. E aí, se para você faz sentido isso num relacionamento afetivo, a partir daqui a gente fala sobre esse relacionamento afetivo. Mas para quem tá fazendo mais sentido uma relação de trabalho ou uma relação familiar, continua nesse sentido de trabalho e família. Isso porque, com uma leitura geral, vai fazer sentido para cada pessoa e vai sentir cada pessoa do jeito que tem que sentir. Eu tava vendo um post agora há pouco que tem muito sobre essa questão, né, de cada pessoa sentir de um jeito. É um desenho de uma batata, de uma cenoura e de um café. E aí eles estão olhando para um potinho de água fervendo e a batata fala: Nossa, ela me endurece. A cenoura fala: Putz, sério? Mas ela me amolece. E o café fala: eu junto com ela, a gente fica muito bom. E aí é sobre isso, entende? E eu precisava trazer isso, porque para cada pessoa vai ter um ponto de vista, para cada pessoa vai ter um sentimento, cada pessoa vai ter um significado a leitura. Então, é muito importante que você traga isso para sua realidade. Isso pode estar sendo uma confirmação, porque eu já tive vários relatos de pessoas que, às vezes, tipo, foram ver uma leitura de tarô, ou no caso online, né? Então não tinha... Não online de atendimento online, mas tipo de ver sem estar presencialmente conversando com um profissional. E a pessoa ficar em dúvida se aquilo que saiu era a respeito do que ela tinha pensado, ou se ela talvez estava pensando muito, se ela estava tentando encaixar naquele contexto, enfim, né? Então, se você talvez esteja na dúvida, putz, será que é relacionamento? Será que é família? Será que é não sei o quê? Vê como sente em você. E se também não for nada, tudo bem. Se também não for, não estiver batendo, também não é algo que, o problema tá em mim, então. Não, de jeito nenhum. Se não estiver batendo, também você pode continuar, pode ter uma mensagem para você daqui a pouco. Ou você pode também ver outros vídeos que podem complementar com essa leitura. E aqui a gente tem duas cartas nobres, duas cartas da corte, o rei de paus e a rainha de pentáculos. Essa nobreza fala sobre uma parceria aqui, sobre duas grandes potências unindo forças. O rei de paus, ele é o rei da ação, ele é o rei dos movimentos, dos trabalhos, ele que é, vamos dizer assim, a força inicial, o centro de energia aqui. Enquanto a rainha de pentáculos vai ser o resultado em si, vai ser a pessoa que vai buscar, que vai realmente ir para fazer, para ter aquilo concreto. Aqui, se a gente está falando de uma relação de grupos ou de duas pessoas, aqui assim, certeiro, se você tá tipo num momento mais introspectivo, mais de solitude, isso pode ser uma preparação para o seu futuro.
Mas se você já está se envolvendo com pessoas, então é uma mensagem mais direta para o seu momento atual, que vem falando sobre que uma pessoa ou um grupo de pessoas nesse conjunto vai estar mais focado em ação, em agir, em proatividade. Enquanto uma outra parte do grupo ou uma outra pessoa do grupo vai estar mais focado em resultado, em ter esse trabalho pronto, feito no dia tal, na hora tal, certinho na mesa. Pronto. Sem enrolações, sem atrasos, sem. É... E aí que é. Porque isso aqui é uma junção ótima, isso aqui é uma junção muito boa. É a ideia e a execução. É a pessoa que vai ter, assim, o encorajar, o vamos, gente, vamos fazer, vai dar certo, vamos conseguir. E as pessoas que vão, de fato, levar esse trabalho para frente, que vão, de fato, ter o tato para ter essa ideia colocada na realidade, manifestada na realidade. Porém, isso é uma coisa que você, como pessoa que está agora tendo conhecimento sobre isso, e também as outras pessoas do grupo precisam ter uma certa maturidade, um certo entendimento sobre trabalho em equipe. Por que essa trabalhidade? Olha, essa palavra não existe. Porque essa maturidade com o trabalho em equipe? Porque pessoas que estão aqui mais relacionadas com essa força de ação podem se achar podem achar ruim que as ideias dela nem sempre sejam tão assim levadas tão a sério. Digamos que é um trabalho, né? Não vou me prender a um exemplo específico, então vou falar mais no geral. Vamos dizer que essa pessoa aqui ela tem ideias maiores, ela tem. Ah, não, vamos fazer isso ser grandioso. E aí vem essa pessoa, esse outro grupo, essas outras pessoas, e vem e barra um pouco isso. E não, a gente não precisa que seja grandioso agora, a gente precisa que seja funcional. A gente precisa levar isso de uma forma que a gente consiga fazer. Porque grandioso é legal, é bonito na teoria, mas às vezes a gente precisa de uma coisa mais prática. E aí, essa pessoa pode acabar ficando muito frustrada. Essa pessoa da ação, ou essas pessoas da ação, podem acabar ficando muito frustradas. De, poxa, minha ideia não está sendo levada a sério. Poxa, minha ideia é tão boa. E a mesma coisa ao contrário. Né? Essa pessoa que ela é mais prática, que ela é mais fazer, ela pode achar que esses outros parceiros, companheiros, eles estão sendo muito distraídos, eles estão sendo muito falta de pé no chão, sabe? Falta de levar as coisas a sério. E essa pessoa, tipo, gente, vocês não levam as coisas a sério, só eu que faço as coisas, vocês ficam só pensando em coisas que não dá pra fazer. E aí é justamente tirar essas picuinhas, essas brigas e conseguir unir as duas forças. Tanto a força do pensamento quanto a força do fazer, do projeto concreto. Certo? Vou pegar aqui um oráculo pra gente dar uma olhadinha em como que dá pra melhorar essa situação, como que essa situação pode ser fortalecida, na verdade, né? O que dá pra fazer pra unir essas forças, pra que não fique essa desavença? Não dizendo que agora tenha uma desavença entre vocês, mas é algo que, caso aconteça, seria bom que você esteja, assim, com conhecimento, com conhecimento do que fazer, né? Ok? Primeira carta. Ok, inspiração. Segunda carta. Confiança, amor e amizade. E terceira carta. Retornando. Siga o fluxo. Deixa eu deixar essas cartas mais em evidência, porque agora elas têm uma energia bem interessante, bem assim, intensas aqui. A inspiração, ela traz
ela vem com a intenção, né? Quando eu puxo essa carta, eu trago a intenção de que ela seja uma resposta a curto prazo, o que precisa ser feito a curto prazo. As energias também que vão estar te rodeando a curto prazo. Inspiração. Essa carta ela fala que a inspiração está em todos os lugares, ela pode surgir dos lugares mais inesperados e também das pessoas mais inesperadas, tá? Então, essa carta ela vem, né, trazendo essa ideia de não subestimar o potencial dos outros que estão à sua volta e não subestimar o seu próprio potencial. Uma coisa muito importante, essas duas cartas aqui, elas têm um três signos mais apropriados, assim, né, mais que combinam mais, acabam combinando mais com essas energias. Então a gente tem aqui Sagitário, Leão e Áries. Então se você tem forte no seu mapa astral ou se é o seu signo solar, pode, né? Aqui eu sinto forte a questão do signo solar, até porque a gente falou de Sol em algumas vezes. Então, se você está lidando com pessoas de algum desses três signos, ou que, né, tenha forte no mapa, enfim, pode ser que essas sejam as pessoas que vão estar mais condicionadas a pensarem, né, a ter essa questão mais liderança, mais ideia, criatividade. E aqui a gente tem outros três signos, Capricórnio, Touro e Virgem. Então, pode ser também no signo solar, mais fácil, né, mais provável, mas também pode ser no signo ascendente, Lua, Vênus, Marte, enfim, um que você tenha aí forte no mapa ou que você esteja lidando com essas pessoas. E aí fala, é porque essa carta se liga diretamente com essas duas energias. Se você é uma pessoa que tá nessa energia de criatividade, tá nessa energia de pensamento, também não se barra, também não tenha medo de expressar as suas ideias. E se você tá numa energia mais de fazer, mais de criar, de coisas práticas, não barra as ideias dos outros, não tenta colocar limite na ideia do outro. Tenta pegar essa ideia e fazer ela de um jeito que ela funcione. Claro que você não vai fazer o impossível, né? Claro que você não vai também se sobrecarregar porque outra pessoa quis, mas não. É isso, não subestimar, não achar que a pessoa tá sendo irresponsável, tá sendo imprudente. Eu tenho certeza que essa pessoa ela tem boas intenções, e também é sempre uma questão de comunicação, é sempre uma questão de como que você vai se comunicar sobre isso. E para isso você também precisa de inspiração. Para isso você também precisa se colocar no lugar do outro e pensar, se eu estivesse naquela posição, como que eu gostaria que alguém falasse comigo, né? E aí, confiança, amor e amizade. Essa carta, ela vem com a intenção de algo mais prolongado, algo mais duradouro aqui, né? E elas trazendo essa energia. A confiança, ela é uma coisa que a gente precisa conquistar no outro. Só que isso nem sempre é tão verdade assim, né? Tipo, isso nem sempre é tão na prática. Às vezes a gente acaba confiando em pessoas que não merecem a nossa confiança, às vezes a gente acaba confiando nas pessoas muito rápido, porque sim, acontece daquela expressão, né? O santo bateu, né? Você foi com a cara da pessoa, e aí você acabou confiando na pessoa. É, aqui eu sinto sobre trabalhar a sua confiança. O que quer dizer trabalhar a sua confiança? Trabalhar a sua autopercepção como pessoa eu ia falar confiadora. Então, assim, você como uma pessoa que confia nos outros e que gostaria que confiassem em você, tá certo? E aí você pode pegar essa confiadora e pensar, tipo, numa inspiradora, entendeu? Numa pessoa que é inspiradora, que gera inspiração. Aí a gente traz, a gente cria essa palavra aqui, inventa agora, na hora, e uma pessoa que gera confiança, uma pessoa que, né, faz os outros confiarem nela. Como que você se vê sendo essa pessoa? Como que você se vê, seja numa relação afetiva, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja num projeto, uma pessoa que os outros podem confiar? Qual que é a sua palavra? Qual que é o valor da sua palavra? Quando você fala, por exemplo, eu vou entregar um resultado, mesmo que esse resultado seja numa relação afetiva, como por exemplo,
Ah, eu vou te tratar melhor. O resultado é a outra pessoa ser bem tratada. Ah, eu vou me dedicar mais à relação. O resultado é a dedicação em si, né? Então, como você, pessoa que oferece um resultado a alguém, o quanto vale a sua palavra? O quanto você consegue de fato fazer essas coisas? E aí que tá. Você também não deve se sobrecarregar para entregar uma coisa que você não consegue. Você não deve se sobrecarregar para ter, assim, um peso sobre você, né? Então, e porque isso quebra a sua confiança. Isso quebra a sua confiança e isso acaba quebrando suas relações de amor e amizade. Porque quando você se propõe a carregar uma carga que é maior do que a que você pode, você acaba incentivando que os outros tenham uma ideia equivocada sua. Quando você coloca um peso que você aguenta, quando você coloca uma carga que você aguenta e você entrega esse trabalho, você ganha credibilidade no coração das pessoas, seja afetivamente, seja profissionalmente. E aí, a última carta, que aí agora essa carta fala sobre como desenvolver, como fortificar as suas energias, é retornando, siga o fluxo. Essa carta, pode ver, ela é uma carta que ela tem uma energia outonal. As folhas se renovando, fazendo esse ciclo. Isso aí é confirmação do universo, tá? Esse barulho aí. Eu tenho duas meninas, duas ratinhas, e elas ficam aqui no meu escritório, entre aspas. E esse é o barulhinho delas passando para confirmar a sua leitura, para fazer uma confirmação da sua leitura. E vamos lá. A vizinha arrastando coisa aí em cima também. Perdão, tá? Perdão pelo vizinho. Pela rata não é o que desculpar porque é confirmação. Agora o vizinho tá meio equivocado mesmo. Mas enfim. Retornando, siga o fluxo. E aí tem esse ciclo, né? Essa carta fala dos ciclos da natureza e também fala dos seus ciclos. Você faz parte da natureza, você tem a sua própria natureza humana, que aí envolve todos os ramos da psique humana, da psicologia humana, todas as áreas da anatomia humana. Então, quando você está doente, por exemplo, você está em um ciclo da sua vida? Sim. Quando você está numa fase introspectiva, já entra mais numa parte mental, você está num ciclo da sua vida? Sim. Se você está num momento ansioso, sim, é um ciclo. Se você está num momento mais relaxado, mais tranquilo, sim, é um ciclo. Se você bateu um pé, se você bateu o dedinho na quina, também é um ciclo. Porém, é um ciclo rápido, né? Acaba que a dor passa mais rápido. Mas aqui fala sobre respeitar os seus ciclos e os seus processos. Entende? Também respeitar o processo dos outros. Mas essa carta fala mais especificamente para você aqui agora. Quando você entende o seu próprio ciclo, a sua própria movimentação interna, isso também, né, eu dei o exemplo do psicológico e do físico, mas também a sua energia. Você pode também colocar o seu espiritual. Tem momentos que a nossa fé está um pouquinho mais baixinha, tem momentos que ela está mais elevada. E quando eu falo sobre fé, eu não falo necessariamente sobre fé em divindades. Você pode, por exemplo, ser ateu e você tem uma fé. Você tem a, a fé de que a fé é uma coisa que a maioria das pessoas discorda de você, entendeu? Tipo, você entender que, tá, eu não acredito em tal coisa, eu não acredito em fadas, por exemplo. E aí, tá, essa pessoa acredita em fadas, então essa é a fé dela. Mas tudo bem, você não acreditar também é uma crença, né? Você acredita que isso não existe, certo? E isso também é parte de você. Isso também é parte do ciclo. E você pode até estar meio tipo, por que tá falando sobre ateísmo se essa leitura ela é claramente não, né, ela é claramente algo que é necessário fé, é necessário acreditar pra, né, tipo, são cartas, são pedaços de papel, uns com um brilhinho, outros, né, com tamanhos um pouquinho diferentes uns dos outros, né, artistas diferentes, mas para uma pessoa que não acredita, isso é só papel, certo?
Mas aí que tá. Eu tô falando muito aí que tá, ultimamente. Mas essa é a questão. Que isso precisava chegar para alguém. Essa fala precisava chegar para alguém. Mesmo que você seja a pessoa mais crente do mundo em alguma coisa, não é sobre descaracterizar a fé do outro, entendeu? Não é sobre tentar quebrar a fé do outro porque você tem uma. E aí isso pode, agora que eu tô recebendo esses insights, isso pode também estar muito, muito, muito relacionado com essas questões de parceria. Pode ser que você esteja justamente tendo um embate de fés, ou justamente se preparando para um embate de fés, e a fé ela não deve ser briga. Fé não é para ser briga, fé é para compartilhar. E é isso que as cartas têm falado até então, né? Às vezes você tem essa crença de como um trabalho deve ser. Às vezes você tem uma crença de como uma relação familiar deve ser. Como um relacionamento afetivo, amoroso deve ser. E aí, às vezes a gente entra nos conflitos como se uma pessoa extremamente, sei lá, católica, ou, enfim, não queria também colocar religiões específicas, mas uma pessoa que tem muita crença em alguma coisa encontrasse uma pessoa que não tem crenças religiosas. E aí essas duas pessoas entram nesse embate de, pô, mas eu acredito em coisas tão diferentes. Não, não tenta forçar a sua crença em outra pessoa, entendeu? Tenta entender o seu ciclo e o ciclo da outra pessoa. Tenta entender em qual momento da vida essa pessoa tá. Tenta entender o que essa pessoa tá passando, o que ela tá sentindo, antes de julgar, antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma ação pré-determinada, de entrar num estado de luta, entrar num estado de sobrevivência, certo? E é assim que você vai fortificar essa relação, é assim que você vai fortificar essa parceria, se colocando no lugar do outro, primeiramente se entendendo, principalmente entendendo o seu ciclo e aonde você está na sua vida agora, na sua área espiritual, na sua área psicológica, emocional, das suas crenças, da sua parte física também. E aí você consegue muito mais absorver do outro também, consegue muito mais colocar no lugar do outro e consegue realmente conversar sobre o que precisa ser conversado. Ah, porque eu acho que a gente tem que fazer o trabalho dessa e dessa forma. Não, mas eu acho que a gente tem que fazer o trabalho de uma forma diferente. Por que que você acha isso? Vamos tentar encontrar o meio termo, vamos tentar conectar as nossas ideias aqui. Ah, porque eu acho que uma relação saudável é tal. Ah, não, porque eu acho que não dá pra ter uma relação saudável. A gente sempre se machuca em algum momento. Por que que você acha isso? Ou por que que a pessoa que você tá junto, né, acha isso? Aqui falando, né, tipo, como se você estivesse conversando com outra pessoa, né? Então, às vezes as pessoas jogam umas coisas assim que dói um pouquinho na gente, sabe? Às vezes as pessoas falam uma coisa que é tão contrário ao que a gente acredita, é tão contrário com o que a gente sente, que às vezes é muito difícil ter empatia. Às vezes a empatia, ela é uma coisa difícil. Eu vejo muita gente falando que a empatia faz parte do ser humano. Eu acho que todo o sentimento que um ser humano pode sentir faz parte de um ser humano. Seja ódio, seja raiva, seja complexidade, seja empatia, seja amor, seja tristeza, seja felicidade, seja tudo. Tudo que um ser humano tem capacidade de sentir faz parte de um ser humano. E às vezes é muito difícil acessar esses sentimentos e é muito fácil acessar outros. Às vezes vai ser muito fácil na sua vida, vai ser muito fácil que você tenha empatia por certas pessoas, por certas causas, por certas crenças, e vai ser extremamente difícil se conectar com outras causas, com outras crenças, por mais que ambos os lados feitos por seres humanos, todos os lados cultivados por seres humanos. Mas aí é sobre tudo isso. É sobre aprender os seus ciclos, aprender o seu interior para poder se conectar com o interior do outro. Certo? Vamos agora para o seu último conselho, o seu conselhão aqui com o Oráculo das Intenções.
a carta que você vai poder printar, que você vai poder voltar para esse vídeo, caso você queira também, para receber aquele abraço aconchegante dos seus guias, para saber que você não tá nessa jornada sem ajuda, certo? Para saber que algo, alguém, ou pelo menos, enfim, alguma coisa, nem que seja uma carta de um pedaço de papel com uma frase bonita que você pode levar para a sua sabedoria pessoal, para a sua filosofia, certo? Às vezes você não acredita que, sei lá, alguém energeticamente escolheu essa carta para você. Às vezes você só acha que é uma frase bonita, e tudo bem também. Vai ser uma frase bonita que você vai levar para sua vida, certo? Então, bora lá. Qual é a sua frase bonita do momento? Opa! Estratégia. Deixa eu trazer mais perto, apesar de que eu vou ler, tá? Mas trazer mais perto para você poder tirar print, caso você queira. Estratégia. O momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação. Mas lembre-se, a solução está nos detalhes. E aqui a gente tem, olha só, não podia ter saído carta melhor, ó. A gente tem essa colaboração, esse teamworking das abelhas, né? A abelha é um ser que ele precisa de cooperação, é um ser que ele precisa estar junto com outros para fazer as coisas funcionarem. E para a abelha, tudo isso que a gente falou é uma coisa mais natural, assim, né? Pelo menos até onde a gente conhece abelhas, né? A gente nunca parou para conversar com uma abelha para ver como ela se sentia, né? Sobre essa cooperação. Vai lá, vai saber se para a abelha às vezes é meio complicado também, às vezes é meio complexo. Mas o símbolo, o arquétipo da abelha, ele é um arquétipo de cooperação. Ele é um arquétipo de trabalhar com outras pessoas, de fazer dar certo com outras pessoas, né? Porque aí a gente vai pegando o melhor de cada um e a gente vai criando o melhor que a gente pode criar, co-criar junto, certo? É isso, é a mensagem que temos aqui para você. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado. O link das minhas redes sociais está aqui embaixo. É um link único, tá? É o link do Linktree. Você também pode entrar em contato comigo por aquele link e conhecer mais sobre o meu trabalho, tanto com tarô e oráculos, como também com outras terapias holísticas. Certo? Espero que tenha sido bom, espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.